não, não cair nesse ciclo. Estamos tentando, estamos tentando. Ô Lucas, é, você também fala um pouco sobre analisar o caminho, o que acontece com bitcoins recém-minerados, e a partir daí tentar fazer uma análise do que está acontecendo e de como está funcionando a dinâmica dos mineradores. Sim. É Explica um algo pouquinho que mais disso pra gente, por favor. é algo que é bem interessante essa parte de transparência, né? É algo que na Bitcoin você consegue ver todas as unidades que estão sendo criadas, né, para incentivar as mineradoras para alocar recursos na rede e proteger a rede. Né? Você tem aí transparência, né, quando novas unidades são mineradas. E você tem essas estruturas, né, se você quer minerar hoje em dia, mesmo que você tenha milhões de dólares para gastar em maquinário, você não vai minerar só você, né? É uma indústria que é extremamente segmentada, que acaba sendo ótimo para descentralização, né? Porque não tem uma mineradora controlando a rede. Essas mineradoras, elas se juntam, né, num pool e através desse pool eles controlam daí o que o pool inteiro vai estar minerando de uma maneira bem mais centralizada do que um minerador minerar independentemente. E olhando a rede, quando você vê um bloco que foi minerado, você consegue seguir os fundos desse bloco. Então você consegue ver aí o 6.25 BTC indo do protocolo para cada uma das pools, né, desses grupos, né, que agregam as mineradoras, e do grupo daí indo para cada uma das mineradoras que faz parte desse grupo. Então é um tipo de análise bem interessante, extremamente nova, né, para você entender o que está acontecendo nessas redes. Na parte de das mineradoras foi algo que claramente teve um impacto no preço no início desse ano. Se você for ver o que estava acontecendo na China quando o CCP entrou mais com rigor, né, nessas regras de mineração, né, o timing foi bem conveniente para eles. Eles estão lançando a própria moeda deles, que é uma CBDC, estão digitalizando a moeda nacional chinesa, e com certeza vem a Bitcoin como um competidor. Né? Se você tem um sistema que deles, né, que eles lançaram e através do design do sistema em si, todas as transações são públicas, estão atreladas ao seu crédito social, né? Então, se você, por exemplo, atravessou a rua na calçada quando o sinal estava fechado, seu crédito acaba caindo socialmente, né? Porque eles Isso têm. pode lá na China. Esse sistema parece bem utópico, mas existe hoje na China. Não é algo que. Não é novidade, né? Você tem um social score que é atrelado a cada um dos seus cidadãos lá. E você tem esse sistema que agora vai estar atrelado à parte monetária. Vai estar atrelado ao seu capital financeiro. Então, se você quer um empréstimo de juros baixo, você tem aí um crédito social X, né, que você tem que ter. O problema com isso é, Engenharia social. é Comporta simplesmente dentro. o controle total da população. Né? Então, eu converso isso com amigos do Brasil, é algo que você pensa aí no confisco, né, o que aconteceu no Brasil nos anos 90, né, sobre controle financeiro e o impacto que isso tem na sociedade. É algo que você precisa talvez até viver para você ter uma noção da seriedade desse problema.
né? E ao mesmo tempo você tem uma rede que você não tem nada disso, não tem ninguém em controle, você tem o controle dos seus próprios fundos através de 12 palavras ou 24 palavras que você pode memorizar. Eu não recomendo você memorizar a sua seed, mas se você precisar fugir de um país para o outro e só usar o seu cérebro, você consegue. É uma ferramenta de liberdade gigantesca, né? E com certeza o governo chinês viu isso como uma ameaça. E por que eu estou falando isso? Porque se você vê o que aconteceu nas mineradoras, né, quando existem várias mineradoras que estão baseadas na China, né, foi até então o país com o maior índice de mineradoras do mundo, pelo fato da eletricidade ser baixa, ter o custo baixo, e pelo fato do maquinário terem várias empresas que produzem maquinário no país, também com baixo custo de maquinário. Isso está mudando, né? Então, se você vê o que aconteceu quando o governo chinês começou a fazer esse crackdown e ameaçar a Bitcoin no país, as mineradoras começaram a vender para financiar a mudança da China para outros países. E isso teve um impacto claro on-chain, você conseguia ver os funds indo de cada uma das mineradoras para carteiras externas e com a justificativa de eles estarem minerando, tentando mudar aonde eles estão minerando, nessa parte geográfica. Para Então é quem algo. Para quem está Pode falar? discutindo, o que vocês conseguem visualizar, o que você, qualquer um, né, consegue visualizar para tirar esse tipo de conclusão? E quando você está falando de vender, né, e você está falando que essa venda e esse ataque do governo chinês aos mineradores causou uma queda no preço, você está falando das reservas que esses mineradores tinham em BTC, ou você está falando só dos novos BTCs minerados? Porque a proporção de BTC minerado em relação ao total do volume negociado na rede é muito pequeno, né? Então, o Baixíssimo. que você vê ali de informação e como você tira as conclusões? Claro, e você não consegue ver só através da rede quem está vendendo de fato as bitcoins que eles têm, né? Então o que você consegue ver é toda a supply chain de moedas novas, né, indo do protocolo para pool e da pool indo para cada mineradora individual. Essa transação que vai da pool para cada mineradora individual, a Bitcoin ela fica lá. Porque essas pools elas têm esses custos que são mais fixos, né? E o que eles estão recebendo de receita é extremamente variável. Muda através do preço da Bitcoin, muda quando tem mais atividade na rede, eles recebem mais fees. Então essas mineradoras elas têm um portfólio grande de Bitcoin. É um dos pré-requisitos para você Baú de conseguir. guerra. Exatamente. Não existe outro mecanismo para você sobreviver a um mercado que nem aconteceu em 2018, 2019, sem ter esse cofrinho com bastante BTC para poder financiar esse período. Então, o que você consegue ver são as mudanças na carteira deles no decorrer do tempo. E o que aconteceu foi que no início desse ano teve um outflow, né, uma saída gigantesca da carteira deles para outras carteiras. Ao mesmo tempo, não tinha uma saída da carteira deles para as exchanges que eles geralmente usam, né? Então a Binance, a Huobi, a HBTC, a todas as exchanges que já têm essas estruturas com as mineradoras chinesas. E o que isso mostra é que provavelmente foram vendidas através dos mercados de OTC, né, over the counter, que existem já há muito tempo, que são brokers que estão baseados na China e nos Estados Unidos e fazendo esse intermédio de mineradoras querendo vender
e exchanges individuais aqui nos Estados Unidos, principalmente, querendo comprar. Então, essas estruturas já existem e você consegue ver a incidência delas monitorando o outflow saindo da carteira dessas mineradoras e indo para outras carteiras. Significa necessariamente que eles estão vendendo? Não. Mas essa incidência foi muito alta e a coincidência com tudo que a gente estava descobrindo estava acontecendo na China foi muito alta. Então, é uma evidência boa de que esse impacto fez com que essas mineradoras repensassem onde eles estão baseados, né? Saindo da China e indo para outros países. Muitas vieram para o Texas, aqui nos Estados Unidos. Tem ainda muitas que estão tentando descobrir para onde vão. Muitas foram para a Mongólia. Outros países asiáticos, Cazaquistão também tem evidência que muitos estão mudando para lá. Mas foi algo assim que a mídia interpretou como negativo, mas eu achava inevitável, né? A partir do momento que a China fosse de fato lançar uma moeda virtual, eles iam ir atrás da Bitcoin. E algo também positivo, né? Porque quantas vezes já saiu na mídia de que a Bitcoin é controlada pelo governo chinês, que nunca foi verdade, mas a munição para ter esse tipo de argumento hoje em dia é bem baixa, né? Então acho que foi algo bem positivo no que aconteceu com a Bitcoin. Mais Exatamente, um, cara. né? Mais um. Ou menos um para se preocupar. Menos né? um, menos um. menos Não, um. acho que é mais um, porque sempre surge um novo. Exatamente. Mas Cara, que é um demais. dos Deve tipos ser, de cara, um análise que a trabalho gente faz. mega interessante esse que você faz. Isso é muito legal. Tem algum. Qual foi o insight ou a análise que você fez, a ficha que caiu mais surpreendente aí na Coinmetrics? O que mais te chamou a atenção que você falou, caralho, eu nunca tinha pensado nisso, eu não imaginava isso. Antes de ver os dados, né? Antes de ver na cara, assim, aquele... Tudo compilado, tudo... Assim, tiveram várias situações que foram interessantes ver dados, às vezes, pela primeira vez, né? É que nem, tipo, o que a gente brinca, tipo Indiana Jones, entrando em um templo e vendo um tesouro que não foi visto já há muito tempo, ou nunca foi visto, e algo que, assim, são esses tesouros, né, que você acaba achando na rede. A gente achou várias coisas no decorrer do tempo. Uma das coisas interessantes que é extremamente claro é que a Bitcoin é um fenômeno que está em praticamente todos os países do mundo, né? Algo extremamente global hoje em dia. Você vê através a gente roda nodes em várias localizações diferentes geográficas. Então a gente tem uma noção muito boa da topologia da rede. E vendo transações chegando nas nossas redes de todos esses IPs diferentes, é algo assim extremamente surpreendente, né? A gente sabe que a Bitcoin é um fenômeno global, mas vendo as transações em si chegando de países na África e depois países asiáticos e assim uma distribuição gigantesca de localizações, eu acho extremamente interessante. Tiveram várias análises que a gente fez no decorrer do tempo, tentando entender quanto a Bitcoin o Satoshi acabou minerando, né? E vendo porque todo ano você tem aí de novo, né? Muitas pessoas no Twitter e na mídia eles querem o clickbait, né? O que vai dar mais cliques para eles. Então
tem aí alguém enviando Bitcoin em 2010 e que a mídia corre e fala, o Satoshi voltou, né? Então a gente já fez várias análises para entender de fato quando isso acontece, e até então nunca aconteceu. Acho bem provável que vá acontecer. Um dos jeitos que você consegue ver isso são os blocos que o Satoshi e o Hal Finney mineraram no início. Vários blocos têm o que as mineradoras estão tentando descobrir, né, o processo de mineração é você tentar achar um número que chama nonce. Essa nonce, se você achar esse número que soluciona esse problema, você ganha essas bitcoins. Esse número, ele é achado através de força bruta, né? Você vai tentando várias combinações até você achar esse número. Então todo bloco, até os blocos que foram minerados no início, tem esse número. Os blocos que saíram que foram do Satoshi, tem um padrão bem interessante neles. É como se fosse uma assinatura. Não é uma assinatura em si, mas foram minerados através de um equipamento bem diferente e eles têm esse padrão, né? essa pattern que chamam hoje de Patoshi. Então, dar uma olhada nesses blocos também foi algo extremamente interessante, né? Tentando entender quais são as origens da Bitcoin e qual maquinário foi usado bem no início mesmo para proteger a rede. Tem algo aí que você está falando, quando você fala de um equipamento bem diferente, parece que você está falando de algo específico ou algo que me dá a impressão que você está voltando para o assunto do alienígena ali. Eu acho que. Não. É que eu senti. Você falou algo bem diferente, é como assim, algo que a gente nunca viu na face da Terra. Não, é assim, cada maquinário, quando você está tentando solucionar o Proof of Work, ele vai ter um padrão. Às vezes esse padrão é bem fácil de você ver, então se você vai ver o padrão do Antminer, S9 ou S7, são métricas que a gente produz, a gente vê na rede quantos blocos foram encontrados com esse maquinário através do padrão que a gente identificou nessas nonces, né, no decorrer do tempo. Então, passa um ano, a gente tem um ano de informação, a gente vê todos os padrões que estão acontecendo, né, as permutations, e consegue falar. A gente faz testes também, a gente roda máquinas de mineração, e você consegue ver, então esse padrão parece muito com o S9, e a gente consegue ver quantos blocos foram minerados com S9. Todos os maquinários, eles têm um padrão, é só uma questão de você tentar várias vezes que esses padrões vão aparecer. Uns são bem claros, né? Então, a gente escreveu até um report, né, olhando os S9s, né? A gente fez uma scatter plot que mostra todas as nonces, a distribuição dessas nonces. É como se fosse uma zebra, né? Parece, às vezes, uma zebra. Tem essas linhas no gráfico que mostram claramente que é um S9. Por Satoshi, a gente não sabe ao certo qual maquinário foi usado, mas tem um padrão certo nesse maquinário. Existem várias teorias de conspiração. Eu não acredito que a Bitcoin foi. Para ser claro, eu não acredito que a Bitcoin foi desenvolvida por alienígenas. Não descarto possibilidades, sou bem agnóstico nesse quesito. Mas existem várias teorias que a gente gosta de conversar, né? E, por exemplo, existem teorias que falam que foram funcionários da NSA aqui nos Estados Unidos que desenvolveram a Bitcoin. Eu tenho várias conversas com pessoas, porque a NSA desenvolveu várias tecnologias de privacidade para usar internamente e externamente, né? Então eles desenvolveram o Tor, por exemplo, que hoje em dia é usado para
proteger a sua identidade de uma maneira forte, né, dependendo das suas configurações de rede, e foi desenvolvido pelo governo americano. Uma coisa básica de privacidade é que você precisa de um set de anonimidade. Sem set de anonimidade, difícil ter privacidade. Então, por isso, muitas dessas ferramentas são soltadas ao público, né, wild, para a selva, para servirem, senão elas não servem, senão elas são só intranet mesmo. Só serve se for internet. Se tá... Todo mundo pode ter. Exatamente. E para eles, assim, imagina, né, o cenário que passa pela minha cabeça. Imagina você tá investigando todos esses bankers em 2007, 2008, que estão conversando do colapso do sistema financeiro mundial, que muitos já sabiam que ia acontecer, que era uma questão de quando, não se ia acontecer. E sem dúvida nenhuma o Satoshi tinha informação de que algo sem precedentes nenhum estava para acontecer, né, que foi o colapso do sistema financeiro em 2008. E quem quer que for que desenvolveu a Bitcoin teve um plano bem estruturado para, se tiver um colapso da sociedade, que, para ser sincero, se você for entender o que gera colapsos de sociedades na história humana, a gente chegou bem próximo em 2008. O sistema financeiro de vários países entrou em colapso, né? Foi algo que foi extremamente difícil você entender o tamanho do buraco naquela época e como os bancos centrais iam tentar resolver o problema que eles mesmos se meteram, né? E a solução na época foi a impressão de dinheiro através de programas que nem o Quantitative Easing. Mas, se você volta para 2008, muito difícil você saber o que realmente ia acontecer. Algo similar, mas com uma proporção minúscula, aconteceu nos anos 30, né, na Depressão, em 1929, que não existiu intervenção nenhuma, e a economia americana por 10 anos foi em colapso, né? Desemprego chegando a 40%, às vezes, em certas localizações. Então, eu acho que quem desenvolveu a Bitcoin, independente de ser alienígena, NSA, ou um nerd no porão da casa dele, eu acho que foi alguém que tinha conhecimento grande sobre o potencial dessa crise financeira afetar o mundo inteiro. E tá aqui um sistema financeiro puro, livre, através da internet, que você consegue opt-in. Por que eu falo da NSA? E é uma análise que eu quero fazer uma hora. É bem provável que esse maquinário seja especializado para fazer alguma coisa, né? E o que a gente sabe da NSA é que eles têm vários equipamentos que são usados para solução de força bruta, puzzles de força bruta. Até 32 bits de segurança eles conseguem solucionar. A Bitcoin tem 256, não existe preocupações nesse quesito, só para ser bem claro. Você, sem um computador quanto acho que a gente não precisa se preocupar em 100 anos, vai quebrar 256 bits de encryption. Muito difícil você fazer, mas seria interessante você entender se esse padrão, essa pattern que foi encontrada nos blocos cedos da Bitcoin, de fato são code breakers, né? Foram produzidas com equipamento que é utilizado para quebrar senhas, por exemplo. Então, é uma análise difícil de fazer, mas possível, né? No que as coisas vão desclassificando, né? Eu acho que
seria interessante entender que maquinário eles usavam na época e tentar fazer essa análise, né? E a NSA também, as pessoas pensam, né, na NSA como o governo americano, mas na verdade São o pessoas, Edward né? Snowden, Exato. você tem vários piratas ali no meio, né? Você E tem os vários. bons não são que nem o Snowden. Os bons você nem sabe que existem. Exatamente. Em Os bons. 2016, o arsenal inteiro de malware que eles tinham produzido caiu na internet, né? Foi democratizado desse jeito, né? Existia um grupo que chama Shadow Brokers que vazou todos os exploits, não todos, mas a maioria, se a gente for ser sincero, dos exploits que a NSA tinha na sua disposição e que podia fazer coisas bem preocupantes, né? E isso levou a vários grupos de hackers criarem exploits. O que eu estava falando antes sobre a Ucrânia ter sido atacada pela Rússia foi um malware que chama Notpetya, que foi que saiu desse arsenal da NSA, foi reutilizado para outros motivos. Mas a parte do WannaCry que era parte desse arsenal inicial. Então talvez tenha sido alguém dentro da NSA que tinha visto tudo isso, né, que tinha informação sobre o que os bankers estavam fazendo aqui e fez que nem o Snowden fez, mas de uma maneira mais Inteligente. inteligente, né? E mais assim, sem o seu próprio ego, né? Eu acho que o Snowden ainda é uma pessoa com uma coragem gigantesca pelo fato de ele ter feito isso, mas talvez talvez foi o jeito mais eficiente de ter vazado essa informação, talvez não, talvez teriam outros métodos para fazer isso. Para o sistema financeiro, com certeza, se você está tentando lançar um sistema financeiro, é bem claro hoje em dia de que a Bitcoin, nesse quesito de você não saber quem que é o fundador, do fundador não ter ganho nada financeiramente até então com o desenvolvimento da Bitcoin, é algo assim com poder gigantesco. E algo que as pessoas não tendem a não apreciar tanto se você não estiver pensando nessas questões mais filosóficas. E a parte, o Bitcoin ele emerge, né, do movimento cypherpunk. Ele não é, ele é descoberto, inventado, mas acho que ele, mais que nada ele emerge de anos né, de pesquisa e a situação, né, macro política, econômica da época, né, que levou a urgência talvez né, de fazer essa rede emergir, aparecer aí na internet, se espalhar aí como um fungo pelo cyberespaço. Com certeza. Não, foi algo que, se você fosse pensar em impacto, né, qualquer outro método de você lançar uma moeda que vira uma moeda digital, que vira moeda da internet, Global né, na internet. o ouro da internet. Não existe outro mecanismo para você ver isso. E acho que essa é outra coisa que no tópico de quais são as outras coisas interessantes sobre a Bitcoin em relação a outros ativos. Isso gerou uma distribuição gigantesca de usuários da Bitcoin. Por quê? Com esse lançamento Esse é um da tema muito Bitcoin, interessante para dissecar, né? Porque com se, certeza. se fala muito em concentração, né? Muita gente quer criar a nova criptomoeda, ou justificar a criação de uma nova criptomoeda, para que agora seja distribuída de uma maneira mais Justo. justa, justo. Comunista. igualitária. Mas fala aí, desculpa ter te interrompido. Não, mas é exatamente isso, cara.
se você olha a distribuição de ownership, né, de quem tem e quem não tem nessas redes que foram lançadas agora, né, que tem estruturas de fundadores com até 40% de todas as moedas que foram produzidas, é muito difícil você fazer um argumento sóbrio, né, que essas moedas vão ser utilizadas como a moeda de fato da internet. Né? Acho que uma das coisas que a gente está entendendo agora do Proof of Work na Bitcoin é que foi um sistema extremamente interessante para a distribuição justa das moedas. Né? Você distribui através de work. Né? E se você olha isso no contexto da história dessas moedas virtuais, quando a Bitcoin saiu, foi lançada, não existia um preço associado a ela. Mesmo que você for um dos primeiros atores a receber e enviar bitcoins, você só tinha custo. você só tinha o custo de utilizar ela. Não existia nenhuma recompensa monetária, porque você não teve um preço, né, uma conversão de preço até aí 2012 virar algo mais líquido. E no que você teve a conversão de preço e que, por ser um ativo novo, ninguém sabia como valorizar esse ativo, o que acabou acontecendo foi que você teve essas pessoas que juntaram a rede bem cedo, né, que provavelmente mineraram ou receberam bitcoins de developers que nem o Jeff Garzik, que você ligava para ele dava 100 BTC para testar na rede em si. No que a Bitcoin teve uma exchange rate, essas pessoas foram vendendo, entendeu? Então, 2013 foi outro evento gigantesco, que a Bitcoin foi de 150 para 1.300. Você teve aí muitas pessoas que entraram mais cedo na Bitcoin, vendendo e reciclando a base de usuários. Né? E no que cada moeda é vendida e muda de usuário, ela acaba sendo distribuída de uma maneira bem mais forte. No que você tem esses ciclos de preço subindo e de novas tecnologias que suportam até a Bitcoin se lançando, por exemplo, essa parte de custódia. Eu perdi muita Bitcoin em 2012, que se eu fosse pensar no contexto hoje, seria muito difícil um usuário perder. Porque hoje você consegue ter um Trezor e um Cold Card e ter muito mais controle sobre as suas moedas. Todos esses eventos contribuíram, pela Bitcoin ser a primeira, né, todos esses eventos contribuíram para uma distribuição gigantesca da base monetária da Bitcoin como um dinheiro. Né? Não só uma distribuição bem orgânica por esses eventos. Né? Então, se você recebeu a Bitcoin a 10 e a Bitcoin está 50 agora, e você quer pagar o seu tuition na faculdade, você vai vender. Entendeu? Não existe o poder mental e essa visão naquela época de que a Bitcoin ia virar um movimento global, não existia. Talvez existia de uma maneira bem mais utópica, limitada, né? Não pensando no valor monetário dela em si. E isso contribuiu para uma distribuição gigantesca. Então tem vários ratios que a gente produz na Coinmetrics que mostra essa distribuição em relação a outros ativos. Um deles é o que eu criei, que chama Supply Quality Ratio, que você está comparando os endereços que estão no topo da rede, né, o top 1%, com o top 0,00001%. E qual a distribuição dessa rede com base em comparar esses dois grupos de usuários? Né? Então, se você tem bastante distribuição, esse ratio vai estar bem mais alto. E comparando essas redes, é claríssimo que a Bitcoin tem a maior distribuição de todas as redes hoje em dia por uma margem gigantesca.
né? E essa é outro fator que não as pessoas não apreciam muito, né, sobre a Bitcoin. Se você quer ser de fato o dinheiro da internet, você tem que ter essa distribuição. Porque senão, todos os benefícios que criaram essa tecnologia não param de existir. Desculpa, tentando ser um pouco advogado do diabo, como seria legal explicar como você consegue inferir essa conclusão se você não tem como saber se vários endereços são da mesma pessoa enfim, como você É consegue... impossível saber. Você pode ajustar, né, com base em comportamentos que você consegue achar na rede, mas é algo que é extremamente limitado. E é bom que é limitado, porque é um dos jeitos que certas empresas tentam tirar a privacidade de certos usuários, né, usando algoritmos que agregam vários endereços e falam que todos esses endereços pertencem a uma pessoa. Essa métrica não faz ajuste desse jeito. O que você está vendo mesmo é cada um desses endereços. E é bem provável de que vários usuários têm vários endereços. Né? E isso é claro na Bitcoin e todos os outros ativos. E o outro... Especialmente nos outros ativos. Não, mas também no Especialmente... Bitcoin. Mas não, na verdade não, né? Tem alguns ativos algumas redes que incentivam reutilização, né? Não é tão... A Ethereum, por exemplo, incentiva muito a reutilização, né? Porque você está na base de uma conta, né? Praticamente. Então, para você Absurdo. descobrir uma identidade Dois na palitos. Ethereum é bem É que nem fácil. CPF. É que nem... mais ou menos. Mais Tipo, fácil. é bem mais fácil, cara. E se você for ver na Bitcoin, você acaba gerando mais endereços naturalmente, porque você tem esse sistema de UTXOs, né? Então, quando você está enviando uma Bitcoin, você está gerando um endereço novo, a wallet está gerando um endereço novo para change outputs, né? Que está indo você tem aí uma transação, né? Tem um input na transação que é os 50 sets ou 5.000 sets que você tem. O output está indo de você para quem está tentando mandar. Vamos dizer aí 1.000 sets. E você tem mais um output que volta para você de 4.000 sets. Então, nessa transação, você está gerando mais um endereço, que é o seu change output, que é um UTXO novo. Então, esses modelos acabam afetando muito se você está tentando olhar no número de endereços. Mas o que essa métrica é interessante é que independente do número de endereços, é mais na base da quantidade armazenada nesses endereços. Porque no decorrer do tempo, o seu incentivo é consolidar os seus balanços, né? Se você por exemplo, uma exchange, uma corretora. E então o que você está vendo são a quantidade de bitcoins que está sendo armazenada em endereços que tem mais do que 1% e abaixo de certa porcentagem. E você tem um argumento ali também que, pelo fato de você ter endereços que provavelmente foram perdidos na rede da Bitcoin, então se você Estamos for falando de ver quanto? É, 25% um quarto de bitcoins que foram emitidas, a gente estima já terem sido perdidas. Ou não podendo Não ser estão sendo gastas. movimentadas, né, pelo menos, há muito tempo. Não foram movimentadas nem com os forks, né, não foram movimentadas na Bitcoin, não foram movimentadas na Umas 5, 6 BSV. milhões de moedas? 5 milhões, 5 milhões e 100 mil. 5 milhões e 125 mil.
Eu acho que é Mais ou mais ou menos. menos isso. É um quarto. Eu até tenho a 5 métrica que eu posso milhões. conferir. Mas é assim, tem ali endereços que são do Satoshi, que nunca moveram e que provavelmente nunca vão mover. Você tem ali endereços das exchanges, que a Bitcoin é a que mais é suportada por definição, por ser o ativo de preço da indústria inteira é a mais suportada, então você tem exchanges aí que tem quantidades gigantescas, não significa que é um usuário só, né? Então, nesse endereço que tem, vamos dizer, 1.000 bitcoins, tem 50 mil usuários, 100 mil usuários que compartilham essa Bitcoin. Então, não é uma métrica perfeita, mas pelo fato da Bitcoin ter isso e ainda ser a mais distribuída do que todas as outras, é algo que é evidência de que Bom essa sinal, né? distribuição funcionou, pelo menos, em relação a outras moedas. Até a Litecoin, se você for ver hoje em dia, é muito, muito mais centralizada do que se você for comparar com a Ethereum, por exemplo. Pô, Que é o pessoal surpreendente em certos quesitos, da mas... Bitmain, os caras da Bitmain, quando, sei lá, eles queriam fazer IPO, eles declararam 4 milhões de Litecoin. Só a Bitmain. Os É caras, não, assim... eles fizeram um stack de Satoshi, é 1 milhão, é tipo o equivalente a 1 milhão no Bitcoin. Falou, sei lá, tinham talvez esse objetivo, né, de... E se você for ver também a Dogecoin, né, que virou uma febre, né, esse ano por causa do Elon Musk. E com base do que ele achava que era uma moeda extremamente bem distribuída, né, e a moeda da internet, como ele falou. Mas muito mais centralizada do que a Bitcoin também. É porque você teve essas empresas que viram que é muito difícil uma moeda morrer. Quando você cria e quando tem certa liquidez, é difícil essa moeda morrer, né? A volatilidade vai ser altíssima do preço, o valor fundamental não existe, mas ainda é no interesse dessas empresas comprarem um pouco dessas bitcoins, dessas shitcoins. Ah, isso aconteceu muito com a Dogecoin. A Dogecoin, existem várias whales da Dogecoin que tem uma quantidade gigantesca, né? Ninguém sabe quem que é, ninguém sabe. O fundador disse que não é ele, né? Os fundadores pelo menos, mas por serem, pela a Dogecoin ter sido minerada ou merge mined com a Litecoin, talvez seja a Bitmain também, né? Pelo Exato, eu fato de tava eles terem pensando aqui. todo, todo o controle. Então, é algo que claramente tem esse impacto na rede de centralização e mesmo tendo uma metodologia bem justa para o cálculo, né? Entendendo, a gente não está filtrando as bitcoins que foram do Satoshi, a gente não está filtrando as bitcoins que estão nas exchanges, e ainda assim você tem uma distribuição muito maior do que qualquer outra moeda disponível hoje em dia. Então, é outro fator extremamente positivo da Bitcoin que faz parte da história, né, da Bitcoin. Tudo que ela passou no decorrer do tempo. Cara, eu tô pensando aqui que privilégio poder ter você falando em português pra galera, explicando tudo isso. Sério. Cara, Sem eu não palavras, sei se cara. percebeu, eu dou uma travada às vezes. Eu não tô querendo fazer tipo, não, mas o português esses tempos tá. Não, tá mandando Às super vezes eu falo bem, umas cara. Tá indo coisas. embora, né? Não, tá mandando super bem. Alguma coisa que a gente não te perguntou que você gostaria de comentar para não passar em branco? E talvez se você quiser falar pelo menos por cima, porque tem outros projetos da Coinmetrics que vocês estão fazendo, outros produtos, mas pelo menos contar por cima, não vai dar para entrar em detalhe de cada um hoje. Essas duas coisas aí para a gente ir fechando. O nosso modelo é bem interessante porque a gente está tentando ajudar essas corretoras e empresas de custódio
a serem melhores nessa parte de tanto selecionar ativos que são seguros, né, para os usuários, quanto para proteger até a Bitcoin que eles têm, né, entender ao certo as condições que a rede está passando e serem aí o melhor que eles podem nessa parte de serem custodiantes de Bitcoins para os usuários. É algo que, na minha opinião, com o tempo vai ser diminuído, né? Eu acho que você vai ter sempre essa demanda para alguém mais ter a sua Bitcoin para você. Infelizmente, eu acho que principalmente se você vê essa parte de como as regulações aqui nos Estados Unidos estão evoluindo, é algo que não vai acabar. Eu, nesse ciclo agora, tentei o máximo fazer com que as pessoas entendessem que not your coins, not your Bitcoin é algo que eu assim, acredito fortemente. Mas as exchanges vão continuar a ser aí o primeiro passo, né, de entrada nessa indústria. Então, tudo que a gente está fazendo, a gente quer que essas exchanges sejam melhores, sejam até mais transparentes com as bitcoins que elas estão oferecendo. E a gente tem outro produto para isso também que chama Atlas, que está sendo utilizado pela KPMG nessa parte de auditoria, né? Então, se uma exchange que é popular falar que eles têm 5 milhões de bitcoins e estarem oferecendo essas bitcoins para usuários, mas na verdade não tem essa quantidade, é com certeza algo preocupante, né? Não existe evidência de que nenhuma exchange grande, para ser claro, esteja fazendo isso, mas essa parte de auditoria é bem forte para a gente também. Mas como que é Mas feito isso na prática, essa auditoria? é voluntária, né? Então, existem vários mecanismos que as exchanges podem fazer para mostrar quantas bitcoins elas têm. É um tipo de prova que chama Proof of Reserves. E é algo que... Pode assinar mensagens, né? Tipo, que eu tenho essa chave tá em minha posse e tal, para... Exatamente. Você pode até usar a sua public key, né? Existe uma versão da sua public key que chama Xpub, que a exchange pode utilizar para provar que eles têm tantas bitcoins na base dos endereços que podem ser derivados dessa Xpub. Okay. E isso para usuários, eu acho que isso é só para as exchanges mesmo, para quem está segurando Bitcoin para outras pessoas, eu acho que é algo extremamente importante para você ter essa certeza de que não esteja acontecendo. E pelo que eu tenho visto, as exchanges estão sendo muito mais abertas para isso. Então é algo que a nossa meta é fazer essas exchanges serem melhores tanto para a rede quanto para os usuários da rede. E por que eu estou falando isso? Porque esse sistema de negócio é interessante porque faz com que a gente consiga compartilhar muito mais com a comunidade de graça. Então, tem várias coisas que a gente quer compartilhar com a comunidade. A gente tem mais acho que agora mais de 2.000 métricas de vários ativos, incluindo Bitcoin, que são gratuitas no nosso site. E a gente espera aumentar essa lista consideravelmente nos próximos 3, 4 meses. E a gente vai estar lançando mais coisas para ajudarem Bitcoiners a verem onde as transações deles estão, quanto pagar em transaction fees, quais são as condições de certas redes que talvez não sejam as melhores redes para você se meter. Então é algo que assim a gente quer compartilhar mais com a comunidade e é um tópico forte pra gente. Então qualquer pergunta de como
usar esses dados, eu fico à disposição. Pessoal, principalmente pessoal do Brasil, que eu quero ter mais oportunidades para falar português, então. Que legal. É Isso inclui dados de sidechains também? A gente tem algumas sidechains. Vocês têm sidechains. métricas de sidechains também? A gente tem integrações com a Liquid, e a gente tem, se não me engano, a gente tem, não sei se estão no site gratuitamente, mas algo que a gente pode fazer gratuitamente, a parte da Liquid. E a Rootstock também, a gente está rodando uma node da Rootstock para ver mais métricas de adoption, né, nessas áreas. Mas são áreas que a gente quer aumentar também essa parte de conhecimento, porque tem muita atividade acontecendo que acaba não sendo visualizada, né? Se você está olhando a Bitcoin, por exemplo. Maravilhoso, Lucas. E para quem quiser entrar em contato com você, a gente vai colocar na descrição do vídeo o link para ver os teus artigos. Para quem quiser entrar em contato contigo, qual que é a melhor forma? A melhor forma é no Twitter. Minhas mensagens estão sempre abertas, né? Como eu disse, eu quero me conectar mais com a comunidade aí no Brasil. Então, fico à disposição de vocês, se alguém quiser entrar em contato. O Twitter é geralmente o melhor jeito de se comunicar comigo. Ou até publicamente no Twitter também. Se eu ver lá uma mention, eu comento. Perfeito. Para quem estiver buscando, então é Lucas Nuzzi, N-U-Z-Z-I. Cara, sem palavras. Parabéns, Lucas. Valeu, galera. Maravilhoso. Foi um prazer. Cara.